Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre novamente essa questão de suicídio, né? Alguns pastores estão dizendo em teorias que um suicida poderia ser salvo, mas ao contrário, o suicida vai para o inferno mesmo, não se engane com isso, tá? Porque o que acontece? Algumas pessoas se enganam demais e ficam muito orgulhosas por terem determinados conhecimentos e acabam falando bobagem, metendo os pés pelas mãos, porque não querem desagradar aqueles sujeitos que geralmente são membros de suas igrejas e que têm muito dinheiro e que lhes dão bons dízimos, e às vezes tem pessoas que cometem suicídio na família. E nesses casos eles ficam entre a cruz e o punhal, digamos assim, né? Eles preferem não se manifestar para não perder o apoio daquelas pessoas importantes que lhes dão sustento, né? Então, por isso, devemos tomar cuidado com isso, tá? Isso aí é um problema ético, na verdade, do pastor que defende o suicídio. Na verdade, está defendendo, o seu próprio salário. E isso aí não é nada agradável. Eu vi algumas alegações desses pastores que dizem o seguinte, que não existem gradações de pecado e, portanto, o suicídio não seria um pecado sem perdão, porque não existe pecadinho nem pecadão para os evangélicos, né? Segundo a Bíblia Sagrada. É verdade, não existe pecadinho nem pecadão. Entretanto, existem pecados que demonstram quem você é. Tiago já diz: mostra-me a tua fé que eu mostro as minhas obras. Pelas obras os conhecereis, disse Jesus. Então, se a última obra de uma pessoa que se diz crente é suicídio, você já conhece que ela não era salva pela última obra que ela fez. Aquela obra demonstrou quem ela era. Pela obra, ela demonstrou quem ela era. É diferente de uma pessoa que comete erros durante a vida, comete pecados e se arrepende. Você vai ver que a história de vida daquela pessoa vai caminhando, às vezes não crescendo, onde ela vai se amadurecendo e abandonando determinadas práticas. Entretanto, o suicídio ele já chegou a uma condição, né? um pensamento que não é só a questão de depressão ou de desequilíbrio químico no organismo. É muito mais do que isso, é espiritual. Ele chegou ao ponto de negar a Deus e de querer ofender as outras pessoas. Mas o cara não quer ofender ninguém, está atacando só ele mesmo. Não, ele quer ofender os outros, sim. Ele quer que os outros se sintam mal porque ele se matou, porque ele se julga a pessoa mais importante do mundo. E porque ele não tem coragem de aguentar o sofrimento. Aí os caras vêm me dizer que você precisa fazer uma comunidade terapêutica. Não, você tem que pregar a Bíblia e parar de pregar bobagem. Você, pastor, que está pregando essas coisas, né? Então, eles dizem que a condenação do suicídio vem da Igreja Católica. Ora, essa é uma afirmação totalmente ridícula, né? Pode-se dizer isso. A condenação do suicídio não vem da Igreja Católica propriamente. É uma coisa que todos os cristãos entendem. Os cristãos que não querem se vender, que não querem vender a sua fé, que não vendem a sua pregação para aqueles que dão o maior dízimo, né? Então esses cristãos que não se vendem, eles falam verdadeiramente: suicidou, vai para o inferno. E não tem que agradar ninguém. E por que eu estou dizendo isso do cara que tem mais dinheiro? Porque geralmente são os sujeitos que chegam a esse ponto. São os sujeitos que chegam a esse ponto. Entre os pobres, me parece que é menor o número de suicídios. É muito maior o número de suicídios entre pessoas que têm tudo na vida. Por isso que para esses pastores, que são pastores que muitas vezes estão em igrejas muito bem remuneradas, digamos assim, eles gostam de defender o suicídio para não terem seu sustento, digamos assim, prejudicado, né? Então isso é uma questão muito perigosa. E quanto a dizer que vem do catolicismo, isso é estranho, né? Como eu disse, é ridículo. Porque o que acontece com os evangélicos e com os protestantes de modo geral? Muitas coisas do que nós cremos vieram através do catolicismo também. Não esqueçamos, né, que Lutero foi um monge católico, né? Que Calvino recebeu toda aquela instrução
teológica também vinda do catolicismo. O que eles fizeram foi também chegar e trazer de volta a verdadeira doutrina que os católicos estavam abandonando. Então significa que entre os católicos eles carregam algumas doutrinas que são verdadeiras, mas colocaram um monte de heresia no meio também, certo? Carregar algumas doutrinas que sejam verdadeiras e colocar algumas heresias não significa que as doutrinas verdadeiras que eles carregam sejam falsas. Por exemplo, um católico acredita na Trindade, na Santíssima Trindade, e nós evangélicos também acreditamos. Aí você vai me dizer, não, o católico crê nisso, nós não vamos acreditar na Trindade. Não tem nada a ver, esse argumento é ridículo, né? Porque o católico entende que quem morre por suicídio irá para o inferno, e nós cremos também. Esse argumento não é válido? Não faz sentido. Não faz sentido, você está usando uma coisa estranha. Se for assim, todas as outras coisas que nós acreditamos e que temos em comum com a maioria dos cristãos do mundo, nós temos que negar, como por exemplo o nascimento virginal de Cristo, né? O nascimento de Cristo, né? Que nasceu de uma virgem. Não que ela tenha continuado virgem, mas que nasceu de uma virgem. Se você quiser negar isso, você vai ter que negar também. Se você quiser negar o catolicismo totalmente, vai ter que negar isso também. A gente discorda dos exageros, da idolatria, de coisas que foram colocadas como a tradição, em pé de igualdade com as escrituras. Isso está errado. Mas agora você pegar uma coisa que eles têm em semelhança conosco e dizer que só porque é uma semelhança está errado, você tem que então tirar todas essas outras coisas que são impossíveis porque são bíblicas. Ou seja, apesar deles carregarem ideias estranhas à Bíblia, eles têm ideias que são condizentes com a Bíblia, né? É uma mistura de erro com acerto. Mas porque eles misturam erro com acerto, você vai pegar todos os acertos e dizer que nós não queremos os acertos também porque simplesmente são católicos? Não. E não são católicos, né? São bíblicos, né? Quando os católicos acertam é porque eles estão dentro da Bíblia. Então não devemos usar esse argumento de que porque os católicos entendiam que não sepultavam os suicidas nos cemitérios e tal, que eram gerenciados pela Igreja Católica, e por isso é uma herança católica. Não é não. Isso é uma questão bíblica, mas vamos chegar mais à frente um pouquinho. Outra coisa que dizem é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado sem perdão, né? Inclusive quem disse isso foi um presbiteriano, né? Interessante, como é que o presbiteriano me diz que consegue defender que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado sem perdão, sendo que o cara, né, o salvo, segundo eles, ele é simplesmente eleito, né? Eleito e acabou. Deus escolheu lá no início de tudo, escolheu quem ia se salvar e quem ia se perder. Então Deus escolheu também quem ia blasfemar contra ele? É isso, presbiteriano? Não faz sentido. Não faz sentido. Estava lendo um livro, inclusive, do Charles Finney, né? Que ele dizia uma coisa interessante. A moral não depende da vontade de Deus. A moral não depende da vontade de Deus. Por quê? Por que a moral não depende da vontade de Deus? Porque Deus, sendo ser pessoal, ele limitou a si mesmo. O que é a moral? É a justiça. A justiça de Deus. A justiça de Deus não depende da vontade de Deus, porque Deus quer que todos se arrependam, e Deus também não quer que ninguém se perca, certo? Deus não quer que ninguém se perca. Ora, se fosse para ser predestinado, vamos desviar um pouquinho, se fosse para ser predestinado, Deus obviamente teria a vontade de que alguém se perca, né? Mas essa vontade não existe segundo a Bíblia, certo? A vontade de que ele não quer que ninguém se perca. E outra, Deus também ele pode se limitar, porque ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que só ele pode decidir limitar a si mesmo moralmente, por ser uma pessoa. Um atributo da pessoa é buscar a verdade. E quando busca a verdade, né, não sei se o termo atributo está correto, mas é um desejo, uma ânsia da pessoa, né, do ser pessoal, é buscar a verdade. Quando ele tenta buscar a verdade, automaticamente ele se limita para que a verdade esteja em seu contexto. Imagine se Deus fosse ilimitado nesse sentido da justiça, que ele não é. Tanto é
que ele estabeleceu as regras lá no Antigo Testamento para a salvação das pessoas através do sacrifício de um cordeiro puro, santo e imaculado, e enviou Jesus para satisfazer toda a justiça. Ou seja, não era vontade de Deus propriamente que Jesus sofresse, mas ele estava submisso à própria justiça. Deus estabeleceu esse limite. Então, qual é a razão para se dizer que uma pessoa, de repente, está salva simplesmente pela vontade de Deus? Então você diz que a vontade de Deus é superior à justiça dele, não é? Ou seja, a vontade de Deus não é fazer justiça. A vontade é independente da justiça. Não existe isso. A vontade de Deus não é superior à justiça de Deus, ou seja, à moral de Deus. Então devemos tomar cuidado com esses raciocínios que levam a caminhos estranhos como estes, de alguns pastores aí calvinistas estarem defendendo que suicídio não é um pecado sem perdão. Bom, aí eles dizem que o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Algumas pessoas têm uma ideia errada de que blasfemar contra o Espírito Santo é simplesmente você xingar, maldizer o Espírito Santo. Não, blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar a obra que o Espírito Santo faz em sua vida. E qual é a obra que o Espírito Santo faz em sua vida? Te dar a vida em Cristo Jesus. Ele coloca em você vida por Cristo Jesus. E essa vida em Cristo Jesus é uma vida que se submete à vontade de Deus, certo? É uma vida que se submete à vontade de Deus. Então, se essa vida se submete à vontade de Deus, ela só vai fazer a vontade de Deus. E quando ela erra, ela se arrepende ou nem tenta fazer. Quando ela imagina fazer uma coisa errada e ela já reflete e já volta atrás. Imagine que uma pessoa que queira fazer a vontade de Deus pensa e tenta repetidamente o suicídio. Isso não é fazer a vontade de Deus. Essa pessoa não está interessada na vontade de Deus. Ela está interessada na vontade dela. Ela pode ter uma doença mental? Pode, mas se ela tem a Jesus, ela não vai se suicidar. Se ela tem a Jesus, não vai fazer isso. E é interessante que essas pessoas esquecem que o suicida está preocupado em atacar o outro. E quando ele ataca o outro, é só o outro humano e o outro Deus também. Eles também desafiam a Deus. Existem nos países onde se pratica suicídio, onde é permitido em algumas situações, como a eutanásia, por exemplo, que seria uma espécie de suicídio. E nesses países, as pessoas fazem um drama e deixam determinadas coisas para que seus parentes vejam, para que as pessoas se sintam consternadas com aquilo. É uma forma de protestar contra aquela pessoa da forma mais radical possível. O maior suicida de todos os tempos, sabe quem foi? Foi o diabo. Foi o diabo. O diabo é o maior suicida de todos os tempos. Por quê? O diabo sabia que se Jesus morresse na cruz, ele seria vencido, né? A vitória de Jesus estava em morrer na cruz. Mas o que o diabo fez? O diabo foi e colocou no coração de Judas. Diz a Bíblia que Judas recebeu lá alguma influência satânica. Colocou no coração daqueles sábios judeus para crucificar a Jesus. E o que o diabo estava fazendo com isso? Ele estava mostrando: olha como eu sou vítima, olha como eu sou bonzinho, como Jesus que é o culpado. Só que não deu certo. Não deu certo. Porque nós hoje, através do Espírito Santo, sabemos que não é isso. Mas naquela época, aqueles que olharam para Jesus na cruz e que não tinham o Espírito Santo, entenderam que Jesus era o culpado e que aqueles que serviam ao diabo eram os bonzinhos. Quem não tem Jesus no coração vai entender que o diabo, que é o grande suicida, ele é o cara bonzinho. Então o diabo é o maior suicida de todos. Então quem pratica suicídio segue ao diabo, certo? E mais uma coisa que eu quero falar para você aqui. Se você pensa nisso, né, que você está começando a imaginar que isso é correto e está seguindo esses sujeitos que estão dando essas concessões suicidas
na sua doutrina, eu aconselho você a mudar de igreja. A mudar de igreja e rever a sua doutrina. Pense nisso. A justiça de Deus não depende da vontade de Deus. Ela está lado a lado da vontade de Deus. Deus não pode, simplesmente por sua vontade, apagar sua justiça. Ele tem que satisfazer a justiça. Então, se ele não satisfaz a justiça, por um motivo ou outro, seja predestinando, ou seja o que for, automaticamente a vontade estaria sobre a justiça, acima da justiça. Mas não é isso que a Bíblia diz. Portanto, não cai nessas histórias, tá? Não cai nessas histórias que querem contar aí que os sujeitos se mataram porque estavam doentes. Por que eles estavam doentes e por que essas igrejas agora estão tentando oferecer ajuda terapêutica? Por quê? Porque se afastaram da Bíblia, porque esqueceram as Escrituras, porque começaram a se preocupar mais em ter diploma reconhecido pelo MEC do que, na verdade, ter uma formação bíblica saudável e fiel. Se essas pessoas que são reitores de seminários aí, que são reconhecidos pelo MEC, onde o Estado coloca o seu braço, às vezes até comunista em muitos sentidos, onde ateus estão estudando teologia junto com membros de igreja, onde feiticeiros também estão estudando teologia com membros de igreja, onde budistas e outras pessoas contrárias ao evangelho estão estudando teologia para destruir a igreja, não para aprender meramente teologia sem o sentido. Mas olha só, essas pessoas, esses reitores, estão defendendo o suicídio. Por quê? Porque eles estão contaminados por essas pessoas com as quais eles vivem. Outra coisa que eu lembrei agora, que dizem que Sansão se suicidou, né? Porque ele derrubou o templo sobre si. Ora, vamos pensar direitinho, será que Sansão se suicidou mesmo? Será que foi o tal do suicídio heróico? Até um cara usou um exemplo de um soldado que ele tinha muita informação e que na Segunda Guerra, e que se ele fosse pego, ele seria torturado e obrigado a entregar outras pessoas. Então ele fugiu com uma granada, tirou o pino e antes que pegassem ele explodiu. Bom, veja bem, isso é uma situação de guerra. É uma situação de guerra, isso não é uma situação normal. Isso é uma situação extremamente anormal. Isso é uma situação totalmente de fora de cogitação na vida real. Se isso é fora de cogitação na vida comum, e se isso é o extremo do extremo, como você quer aplicar isso à vida dos membros da sua igreja, meu amigo? Como é que pode um negócio desse? Não dá, né? E Sansão estava também numa situação de guerra. Tanto é que Sansão libertou o seu povo. Sansão, quando cometeu aquele ato de derrubar o templo, ele não tinha nem como fugir, porque ele era cego, gente. Se ele tivesse como fugir, ele sairia correndo, mas ele estava cego. Ele não tinha como fugir do templo. Acredito até que ele tenha tentado fugir, mas não dava, porque ele era cego. A única coisa que lhe restava era a força. E com a força que ele tinha, ele derrubou aquele templo, porque simplesmente se conseguiu se apalpar, ou seja, ele só conseguia conhecer as coisas apalpando. E imagine, você diz assim, mas um cego consegue caminhar por todos os lugares. Hoje em dia, claro, tem uma técnica, o cara tem como usar uma bengala como se fosse uma antena, é assim que é usada aquela bengala, até como se fosse uma antena. E essa técnica foi desenvolvida muito tempo depois, né? Mas Sansão, durante o seu período de cegueira, ele ficou amarrado no moinho, ele só ficava andando em círculos. Ele não sabia fazer outro movimento depois que perdeu a visão. Ele só sabia andar em círculos. Portanto, só a única chance de Sansão vingar o povo de Israel era aquela. E sendo aquela chance, foi uma situação de guerra, não foi uma situação comum. Então você pegar uma situação extrema de guerra, né? de situação totalmente de exceção, você querer trazer isso para o dia a dia das pessoas, isso é uma falta de caráter de um pastor que fala um negócio desse. É falta de temor a Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos muitos terão comichão nos ouvidos e quererão ouvir coisas segundo a sua própria concupiscência. E esses pastores estão pregando segundo a concupiscência de alguns, para, vamos dizer assim, agradar o coração dos sujeitos e com isso não perderem a simpatia dessas pessoas que são geralmente influentes, né? Geralmente são muito influentes. Na verdade, você pode olhar um pouquinho para trás,
Houve um tempo atrás que os índios estavam se suicidando muito. Os índios se suicidavam muito, acho que na década de 90 mais ou menos. Acho que ainda tem muito suicídio de índios. Mas você não vê nenhum desses pastores dizendo que esses índios iam para o céu, mesmo que fossem cristãos. Eles não abriam a boca para falar isso. Mas quando isso chega na sua membresia, especialmente a membresia rica, aí eles começam a mudar de discurso. Ou seja, são sujeitos que estão tentando apacentar as pessoas segundo as suas próprias concupiscências. Portanto, não se deixe isso acontecer. Tome cuidado com essas pessoas que, com isso, acabam demonstrando que elas são. Com esse ensino deturpado que elas ensinam, elas estão demonstrando seu verdadeiro interesse, sua verdadeira vontade, que não é servir a vontade de Deus. Porque se fosse, elas iriam ser verdadeiras apesar das dificuldades e não criariam rodamuinhos para tentar justificar o injustificável, simplesmente porque precisam da simpatia daqueles que os patrocinam. Cuidado com isso.